preocupa com a saúde, parabéns ao secretário Gérry. E se alguém tiver alguma dúvida disso que eu tirei, vem discutir comigo que eu provarei a verdade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulinho. Antes de passar ao próximo vereador, Paulo César Quadros, eu quero só mencionar aqui, vereador, que nós temos aqui uma série de reuniões marcadas aqui na Câmara de Vereadores a partir das solicitações dos próprios vereadores. O que eu passo a mencionar é o seguinte: nós temos audiência marcada aqui com o promotor público, dia 26/5, promotor, processo tutelar, brigada militar, relação aos adolescentes, com o secretário Ney, 28 de abril, marcado aqui para as 18 horas, tudo solicitação dos vereadores. O senhor Luiz Schauer, também, dia 12/5, a senhora Alixia Stoffel, dia 19/5, está marcado para ela estar aqui. A senhora prefeita Tânia, dia 19/5, 19 horas. E depois nós temos ainda as sessões solenes, que já tem previamente data marcada e que nós precisamos, a partir das solicitações dos vereadores, colocar esta pauta dentro do cronograma. Ou seja, é obrigação da presidência, e o senhor pode ter certeza, todas as convocações ou os convites aprovados aqui serão enviados e as pessoas serão convidadas. Certo, vereador? Obrigado, então. Ela não precisa me comunicar, uma vez que meu colega vereador, deixa eu só concluir, uma vez que foi aprovado o requerimento para que ela venha aqui, vai ser enviado. Agora, se ela virá ou não, depende dela, porque ela não é obrigada a vir. O senhor sabe disso. Portanto, a presidência da casa vai enviar a solicitação, porque foi aprovado aqui. Isso que eu quero lhe garantir. O próximo vereador inscrito ainda não foi enviado, porque nós não temos data. Eu acabei de lhe falar que temos uma série de solicitações aprovadas pelos vereadores e a presidência tem que cumprir essas datas. Está entrando na ordem. Então, o senhor solicita uma reunião com ela, esclareça, chama a imprensa e faça o seu trabalho. Próximo vereador inscrito, Sérgio Vicente, do PPB. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos honram com a presença, caros ouvintes da 103.5. Na medida que o governo está acertando o passo, as críticas vão aumentando. Normal. Porque, infelizmente, aqui parece que não pode funcionar. Não pode funcionar. Quando se questiona que se gasta 35 mil reais pro resto do ano para ter neurologista, uma especialidade que tantas pessoas precisam, porque tem pessoas que, quando sofrem AVC, quando tem problemas neurológicos, eles precisam de tratamento continuado. Não pode esperar da boa vontade dos vereadores para analisar o projeto. Agora, eu me surpreendo. Porque eu vou lembrar um pouco a comunidade Dois Irmãos e eu lamento que nós tenhamos que perder tempo discutindo isso. Toda a sessão, que nós poderíamos estar falando de coisas melhores. Mas eu quero lembrar aos aqui presentes, à imprensa, quem eram os secretários da saúde de Dois Irmãos nos 4 anos do governo anterior. Primeiro secretário, Márcio Slavier, PDT. Saiu porque não concordava com a substituição da Dr. Klein pela Fundação Dr. Homero. Segunda secretária, Ana Paula Goulart, tá? Acho que é isso, Macedo. Inclusive, acho que é a tua prima, né, Jair? E depois a terceira, Dalva Maicá. Bem, senhores, esse decreto de calamidade que a colega vereadora Eliane falou, que foi assinado pelo governo anterior, dizia o seguinte: a lei da calamidade pública, considerando a deficiência das ações e serviços hospitalares do município de Dois Irmãos
E a situação dramática que se chegou, com notório prejuízo do atendimento no Hospital São José, com grave risco para a própria preservação da vida humana, bem como presumível insolvência de sua mantenedora. Isto foi assinado pelo prefeito anterior, dia 11 de 8 de 2011. Grave risco para a própria preservação da vida humana. O prefeito assinou isso, anterior. Agora hoje se cria polêmica porque alguém demora 20 minutos para fazer um raio-x, porque a prefeitura tem dinheiro para contratar uma especialidade em neurologia pagando R$60 a consulta, enquanto que quando o nosso povo precisa de uma consulta, vai num médico particular, paga R$300. 300. Aí tem vereador que questiona. Deveria sim se questionar se a prefeitura tivesse diminuindo especialidades e não tivesse dinheiro para pagar. Aí poderia se questionar. E aí eu me surpreendo, vereador Jair, o senhor no terceiro mandato, não saber distinguir entre um projeto de suplementação e autorização para a contratação de um profissional. Eu me surpreendo. Eu achei que nesses 3 mandatos que o senhor tem, o senhor pelo menos teria aprendido isso. Mas pelo jeito, a politicagem está falando mais alto que o seu conhecimento. Daí isso, o senhor não se elegeu para nenhum, porque na grande verdade foi teu partido que te elegeu. Porque tu, pelos teus votos, tu não seria nenhuma vez vereador. O senhor se contenha na sua significância, vereadores. Porque o senhor não se elegeu nenhum mandato. O partido que te elegeu. Sempre pela carona dos outros. E o senhor tem o hábito de vir aqui tripudiar os outros. O senhor tem esse hábito. Eu acho que está na hora de sim se botar um para de quieto nesse negócio, porque o senhor está passando os limites. O senhor está passando os limites, sim. O senhor não respeita as pessoas. É por isso que tanta gente, quando o senhor é candidato, não consegue se eleger. O senhor precisa da ajuda dos colegas. E eu quero mais, senhor vereador, que o senhor tenha a coragem e a capacidade de ser candidato a prefeito, porque até hoje o senhor não teve coragem. E quero que agora, nessa próxima eleição, o senhor tenha. Tenha essa coragem. Porque eu tive. Posso ter perdido, mas eu tive a coragem de concorrer. Agora me surpreende que vem aqui tripudiar e que se esqueceram de uma ação judicial que foi impetrada pela dona do hospital. E se esqueceram. E que diz o seguinte: através de ofício emitido em 7 de dezembro de 2011, a Prefeitura Municipal notificou à Sociedade de Educação e Caridade ato de declaração de utilidade pública para fins de desapropriação do hospital, fazendo uma oferta para fins de efetivação de acordo no valor de R$2.703.000, a ser paga em 28 parcelas, com uma parcela em janeiro de 2012 e 27 parcelas de fevereiro de 2012 até abril de 2014, conforme tabela que a Prefeitura anexou em valores a ser reajustados pelo índice IGPM. Pois bem, dia 10 de abril de 2012, as irmãs foram cobrar do prefeito anterior o que ele prometeu, inclusive reunido com os 9 vereadores aqui. Sabe o que o prefeito diz para as irmãs? Devo, não tenho condições de pagar no momento. Possivelmente em janeiro de 2013 voltaremos a conversar. E ainda diz mais: se entrar na justiça, vou devolver o hospital. Isso eles esqueceram. E dizem mais, as irmãs: o ato é desonesto, deselegante, impertinente, onde se vislumbra uma grande jogada política com a utilização da compra do hospital como uma bandeira de reeleição e enganação do povo. Está aqui, para quem quiser ler.
estar aqui. Aí agora, sobem na tribuna, com a maior cara de pau. E ainda dizem mais, que nós prometemos creche gratuita. Eu não me lembro de nenhum vereador prometendo creche gratuita. Inclusive teve um que prometeu sim quando foi candidato. E que disse que se mudaria de 2 irmãos se o prefeito anterior não fizesse a creche gratuita. Que todo mundo sabe quem foi. O Rambo. E ele foi embora, ele cumpriu. Foi embora 2 irmãos. De tão frustrado que ficou. Então, senhores, eu acho que tem que ter um pouco mais de seriedade. A mesma coisa, agora, sexta-feira ou sábado, foram fazer lá no ACTG, criticando a prefeita, porque não comprou ainda a cancha de tiro de laço. 14 meses no governo. Mas tiveram 4 anos. Inclusive, vereador Márcio, o senhor estava junto com o prefeito em 2011, onde o Marcos era um dos líderes do ACTG. Vocês foram mostrar a área lá no Ribnes, caminhando, mostrando que onde é que seria a cancha de tiro de laço. Em 2011, o senhor estava junto com o ex-prefeito. E agora, em 1 ano e 4 meses, estão lá fazendo discurso que tem obrigação de comprar. Mas com certeza, senhores, nós sabemos sim que o ACTG precisa dessa área. Agora, muito mais as pessoas precisam de saúde. Muito mais. Precisamos sim pagar esse hospital que não foi pago. Precisamos melhorar a saúde. Precisamos. Agora, vamos parar de fazer politicagem. Porque eu acho que agora as coisas estão começando a se nivelar por baixo. E isso é ruim para a nossa cidade. Isso é ruim para as pessoas da nossa cidade. Porque na medida que vai dando certo esse governo, o tom das críticas aumenta. Senhor presidente, exijo sim, porque toda hora que se usa essa tribuna, se diz bobagem. Penso sim que está na hora de botar um basta, porque o senhor disse que ia aplicar o regimento interno. Mas que aplica o regimento interno não só para a minoria, mas para todos. Seria isso, senhor presidente. Cumpre esclarecer também, e eu não gosto e não quero ficar falando tão logo o vereador usou a tribuna, eu não estou rebatendo sua fala, mas só para esclarecer todos os colegas, quando o vereador se sentir ofendido, ele pode entrar com um pedido na mesa diretora para que seja então apurada essa ofensa. Não estou me referindo à fala do vereador Sérgio Fink, mas a presidência não vai tomar iniciativa nenhuma. Nós estamos aqui para atender o regimento interno, mas vocês podem entrar com o pedido. E quando o vereador estiver falando que vocês não concordarem com a fala do colega, podem posteriormente usar a tribuna e emitir sua opinião, ou pedir uma parte naquele exato momento. O próximo vereador inscrito, Márcio Goldschmidt, do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, senhor presidente, secretário, senhoras e senhores vereadores, aos assessores aqui da casa, em especial ao Maciel, já vem trabalhando com a gente, mas hoje foi apresentado formalmente, a imprensa escrita e falada, a todos vocês que nos acompanham aqui na sessão e a todos os rádio ouvintes. Buenas, vamos aos assuntos. Vamos lá. Por isso que eu não queria abrir mão do espaço de líderes. São muitos assuntos hoje, a gente já fazia 2 semanas que não se reunia, então, mas tudo bem, a maioria definiu. Volta de novo aqui na tribuna a ter acusações contra vereadores. De novo, essa é uma prática antiga que vinha acontecendo há anos atrás aqui nessa casa e que não pode se repetir. Nós não podemos estar acusando um ao outro se não se elegeu porque não sei o quê. Não é essa a tarefa do vereador. Quero deixar isso registrado. Nós temos que aqui discutir problemas, achar soluções e projetos aqui para a cidade. Rapidamente o informe. Jornal
destaque de 5 de abril de 2014. Eu tinha falado aqui que as viaturas da Brigada Militar viriam aqui para a cidade em 2, 3 semanas. Demorou 4 semanas, mas elas vieram. Viatura do Corpo de Bombeiros, aqui que o jornal dá destaque, e também 2 viaturas para a Brigada Militar, e também, há um tempo atrás, veio o caminhão do Corpo de Bombeiros. Vereador Filipim, quando o senhor levanta questões relacionadas à área da saúde, eu quero dizer que o senhor desempenha esse papel muito bem. Até porque essa é uma das atribuições do vereador. Levantar os problemas antes que deem tragédias aqui na cidade. E entre elas, vou citar uma outra fonte do jornal. Agora, jornal O Diário, sexta-feira, 4 de abril de 2014. Morte no postão 24 horas. Polícia concluiu que médico e enfermeira foram omissos. Nós não queremos que isso aconteça, mas aqui na cidade dos Irmãos. Então, o vereador Filipim, sem medo, faça as denúncias quando tem que fazer, sim. Vereador Jair, continue fazendo essa cobrança do governo Tânia e Gerry, do PMDB e do PP, coligado com o PTB, para que isso não se repita aqui na cidade. Nós tivemos uma série de problemas, de erros graves aqui na saúde e que vitimou pessoas aqui da nossa terra. E que isso não pode se repetir. Nós não podemos permitir que isso se repita. Mas os vereadores aqui, o vereador que me antecedeu, disse que a gente estaria criando polêmicas em cima desses assuntos. Mas isso não é polêmica. Nós estamos cobrando para que isso não aconteça. Nós não queremos que o resultado final seja mais mortes aqui na cidade dos Irmãos. Pelo contrário. Em relação ao projeto 65, mais uma vez comprovou que eu tinha razão aqui de segurar o projeto. Porque agora, numa ação do secretário Gerry, ele retira o projeto. Mas então por que enviou para casa? Se o projeto não tinha importância, por que enviou para casa? E se era tão urgente assim, por que não foi encaminhado antes? Sobre as especialidades que agora estão dizendo que nós não tínhamos nenhuma especialidade antes, quero lembrar ao vereador Paulinho Quadri, que aqui disse que não haviam especialidades, que o próprio secretário Márcio Slaviero encaminha um ofício aqui para a Câmara. E aqui colocando as especialidades. Oftalmologista, urologista, proctologista, otorrinolaringologista, cardiologista, dermatologista, nutricionista, fonoaudiólogo, cirurgião vascular, cirurgião plástico. Isso nós também tínhamos. E nós pagávamos em torno de R$300 mil para o hospital. Agora, nesse novo contrato, a prefeitura repassa 515 mil cada mês e ainda a gente tem que estar pagando a mais as especialidades. Vereador Márcio. O vereador Paulo Quadri pede uma parte. Concedo um minuto. Concedido. Obrigado, vereador Márcio. Eu não falei que não tinha, eu falei que foi cancelado pelo governo passado. Obrigado. Isso sempre culpa do governo passado. Tudo culpa do governo passado. De 2010, 2011, 2012. Quero lembrar que nós estamos em abril de 2014, se eu não estou errado. 2014. E aqui está um morador aqui do bairro São João, o Laco, que é um lutador pela Praça do São João, que ainda não saiu. Que ainda não está pronta. E era cobrada. Então, mais do que urgentemente o secretário aqui do planejamento vai ter que vir para essa casa se explicar. Os 240 apartamentos que foram feitos, ainda o povo não sabe como vai entrar, como vai ser, quem vai ser meus vizinhos, não tem nada. E basta só a questão da contratação do projeto técnico-social para fazer essa entrada
dos moradores nos apartamentos. A creche no bairro São João, nossa, como era criticada. Mas, bueno, estamos aí 1 ano e 4 meses no governo, 3 meses que fechou, e não conseguiram dar andamento a uma obra que já estava iniciada. O secretário Gerri veio aqui falar que tinha problemas na construção do posto de saúde do bairro Primavera. Eu fiz o pedido de informação no dia 10 de março, referente à obra do posto de saúde do bairro Primavera. Qual é a situação da obra? Teve algum impedimento para a sequência da obra? Que seja encaminhado para a Câmara de documentos que comprovem tal impedimento. Falou aqui, mas não veio nenhum documento dizendo que a obra foi paralisada porque tinha algum impedimento. Encaminha para cá. É isso que nós queremos. Agora, discursos políticos vazios e que enganam o povo, nós estamos cansados. Estamos cansados. E não adianta aqui só criticar um vereador ou outro. É uma sequência de atrapalhadas na área da saúde. E esse projeto 65, ele evidencia isso. Porque manda o projeto para cá, para a gente aprovar, e daí a gente segura o projeto, o secretário olha e diz, isso deu muita polêmica, eu vou retirar o projeto. Mas então não manda para cá, então define lá pelo decreto que é permitido pelo Executivo, significa que não tem convicção das ações que eles têm que tomar e que têm que fazer. Eu quero, a hora que chegar aqui o nosso secretário de Planejamento, ver qual é a solução para o nosso posto 24 horas. Aqui foi apresentado maquete do novo hospital, de não sei o que, foi apresentado maquete, foi prometido a cancha de tiro de laço. Ano passado, lá dentro do CTG, o vereador Leonel, que aqui também se encontra, inclusive agora nesse sábado usou um microfone lá também, até numa situação que não tinha muito o que dizer, porque a cancha de tiro de laço não está pronta, não tem nem terreno. Então, show de atrapalhadas. Show de atrapalhadas. E isso, a população está cansada. O problema disso tudo é que quem sofre o dia a dia, a falta de remédios, uma solução que não foi apresentada por posto 24 horas, posto de saúde que tanto é necessário no bairro Primavera, ainda não iniciou. Ou se iniciou essa semana. Posto do bairro União, em marcha lenta. Então, o povo que sofre. Nem vamos entrar aqui na questão das creches, como já foi levantado, que aumentou o número de vagas de crianças que precisam de creche. Por favor, vamos trabalhar. E deixem nós cobrarmos. Essa é a atribuição do vereador. Os condomínios ali dos 240 apartamentos, está mais do que na hora. Concedido. Os 240 apartamentos, muito bem colocado, vereador Felipim, pela iniciativa de fazer uma comissão. Uma comissão para que a gente olhe o que está acontecendo. Nós temos informações desencontradas, nós precisamos clarear as informações para a população. Nós precisamos fazer um único discurso para que a população não se confunda. Qual é o problema? O que está acontecendo? Para isso, nós precisamos de informações. Espero, vereador Felipim, que o senhor tenha êxito nessa comissão. Que não termine como outras comissões aqui na casa. Que por falta de uma organização e de cumprimento de prazos, a população foi enganada. Esperando uma solução e a solução não veio encaminhamentos. Então, que a gente crie aqui comissões e que tragam soluções para a população de Dois Irmãos. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Márcio. Próximo vereador inscrito, vereador Léo Tembender, do Partido dos Trabalhadores.
Boa noite, senhor presidente. Colegas vereadores, assessores desta casa, a imprensa, o Jornal dos Irmãos, o Diário, o Destaque, os ouvintes da Rádio 103.5 e cumprimentar todos vocês que estão aqui nos prestigiando nesta noite. E o presidente do PSDB, Adriano Malman, obrigado pela tua presença. Né? O Marcão, PSB, desculpe. Marcão, vereador licenciado, que estava aí por 2 sessões. Obrigado pelo seu trabalho, pela sua manifestação aqui também. Vamos lá, gente, 10 minutos mais rápido. Assuntos são diversos. Senhor presidente, aqui nesta casa, né, muito se fala ultimamente. Aliás, todas as sessões, eu diria o seguinte, vou resumir. 10% é filé e o resto é carcaça. Coisas boas é o filé. Coisas ruins é a carcaça. O que quero dizer com isso? Se bate muito na mesma tecla. Ah, porque é do passado. Ah, porque não sei. Gente, vamos pensar para frente. Vamos pensar para frente. O povo está enjoado aí fora de escutar a rádio, né? Onde se passa diretamente. Está enjoado de ler jornal, né? Então, cabe a nós, vereadores, né? Realmente avaliarmos o que nós estamos falando aqui, qual é a nossa discussão, até onde está levando essa discussão aí, né? Vamos lá. Pessoal, eu quero agradecer sim um pedido que eu fiz há meio ano atrás, no ano passado, uma rótula junto à final da 10 de setembro com a professor Afonso Golof. Parabéns ao Mauro Agostini, parabéns ao Departamento de Trânsito, que juntamente lá em cima, na rua asfaltada, parte dela, a Pedro Gregórios, foi feito agora então, né, finalmente, os obstáculos, né, e a rótula. Desde quarta-feira, se não me falha a memória, ela está funcionando e está sendo respeitada pelos motoristas, né? Por esse motivo, mais uma vez, digo publicamente, sou a favor das rótulas. Sou a favor. E vamos deixar a sinaleira de lado. Temos 3 rótulas em 2 mãos, que eu sei. Que é Vale Grande, essa de cima, né, junto ao Mercado Estaal, e essa aqui da Irineu Becker. Rótulas, né? Tem mais alguma? Me ajudem. Guaçapiranga, verdade. Tá? Então, assim, essas 4. E pergunta à Brigada Militar que faz as ocorrências, os registros, o BO, quantos acidentes deu nesses locais, enquanto que existem essas rótulas? Claro que deu um e outro, mas é o mínimo. Né? Então nós temos que pensar em educar os motoristas e também os pedestres. Nem sempre é o motorista o culpado do acidente. Né? Temos que considerar também que o pedestre também às vezes não olha para os lados e atravessa como se fosse o dono da rua. Então ambos têm que cuidar, sim. E a rota é a saída para o fluxo de veículos, né? Que a cidade hoje já tem mais de 16 mil veículos registrados na cidade. Falando em rótulas, depois temos a identificação das ruas. Esta semana eu recebi vários pedidos, mais uma vez, vou pedir, insistir com o Mauro Agostini, em agilizar as placas das principais ruas da cidade, nos bairros principalmente. Tem motoboy que faz entrega diariamente, que passa por todas as ruas e não conhece o nome das ruas. Então, é de fundamental importância a colocação dessas placas, que já foi pedido aqui por vários... O vereador Sérgio pede uma parte. Um minuto, rapidinho, Sérgio. Concedido ao vereador Sérgio. Obrigado, vereador Léo. Inclusive tem um projeto nessa casa tramitando já, que é para sinalizar todas as ruas da cidade. Obrigado. Mas vendo também o projeto, Sérgio, a questão é as placas também das canteiros centrais por aí, né, que junto às lojas e tudo mais, né? Não é só, né, o sentido das ruas, né, que esse projeto reza, né? Bom, outro assunto, pessoal, sobre essa sua visita aqui do Fábio nessa noite, eu quero dizer o seguinte, eu já estou marcando com ele uma visita a 2 irmãos, cujos postes que estão sendo solicitados aqui já faz tempo,
e não estão sendo solucionados, estão aí parados ainda. E a outra vez que eu chamei ele a dois irmãos, a gente foi até os pontos mais críticos, foram resolvidos, praticamente todos eles. Parece que tem que levar o supervisor geral para que as coisas aconteçam. Eu não sei se o funcionário, o técnico, de fato, vai lá averiguar e avaliar o poste, se ele está podre ou não, se dá uma martelada ali no poste e vai embora, não sei. Porque é impossível que moradores, né, enxerguem o problema e a SSU diz que não está podre. Primeiro vendaval que dá, está ali deitado ele, né? Está aí feito os prejuízos, né? Então vou chamar ele sim para uma visita, né, guiada, ou seja, uma visita, né, visitada nos pontos mais críticos que a gente recebe. Um outro assunto que eu gostaria de relatar aqui, como a gente elogia, mas também tem que cobrar. Hoje pela manhã houve uma queda de um aluno na escola Felipe Alfredo Wendling, no ginásio, às 11h10, tá? E imediatamente os alunos pediram, professor Léo, o aluno, vou citar o nome do aluno aqui, que é o aluno do 9º ano, né, o seu Guilherme Peralta. Logo acionamos a SAMU, certo? Que faz o resgate nessas horas, porque a gente não estava querendo mexer na criança, no guri de 13 anos, porque ele estava chorando muito, com dor, e o inchaço a gente via inchando, né, logo. E aí a SAMU, a vice-diretora, ela acionou a SAMU e caiu na central de atendimento e depois foi repassado para funcionários do município aqui. A resposta foi de que não iriam atender esse tipo de atendimento, que era para levar um carro simples, comum e levar até o pronto atendimento postão. Eu, não satisfeito com essa resposta, liguei para o tenente Maicá, certo? Conhece o Maicá? Prontamente ele mandou a ambulância resgate dos bombeiros para recolher esse aluno e levá-lo até o pronto atendimento. Eu diria o seguinte: parabéns aos bombeiros mais uma vez. Os bombeiros fazem um trabalho excelente aqui em Dois Irmãos, né? Qual foi o resultado do guri? Não foi uma simples queda, canelada. Quebrou 2 ossinhos, a tíbia e a fíbula. São 2 ossinhos da frente da canela aqui, tá? E foi encaminhado para Canoas, que eu fiquei sabendo. Tá? Então, assim, ó, não pode acontecer. Já sei de outros casos em que quando uma diretora chama, professora chama, parece que escola é coisa miúda. Não precisa ir, SAMU. Isso é sério. Vereador Liane Becker, veja o que aconteceu. Vida de governo, apura o que aconteceu, porque esses casos não podem acontecer. Se uma diretora, um diretor, um professor chama a SAMU, é porque alguma coisa está grave. A gente também consegue avaliar. E sorte que a gente não mexeu nesse guri. Né? E se alguém precisa de testemunha, a gente enche aqui essa Câmara de Vereadores de alunos que viram, que presenciaram, né? Se alguém tem dúvidas em relação a isso. E as gravações com certeza foram feitas pela SAMU. Tá? Simplesmente pediram para um carro trazer ele. Tá? O quê? A diretora não soube responder. Se foi da central, encaminhado para cá. Simplesmente responderam que isso não era caso de... Tá? Então, que faça a investigação disso aqui, tá? Desse ocorrido. Vereadora. Mas eles não querem, eles querem que caia diretamente na central de atendimento em Porto Alegre. Que eu também não concordo. Porque a pessoa pode estar morrendo lá, ganhando uma convulsão, lá sei eu, e tem que estar falando, explicando lá para os médicos. Sim, concordo. Porque às vezes uma indicação de um médico salva a vida de alguém, né? Com certeza. Mas às vezes é muita fala, enquanto o aluno está lá se rolando de dor, girando de dor. É o que aconteceu. Então, esse relato sirva, né, de preocupação, de atendimento que se prestou. Eu até quero falar com o secretário sobre esse assunto, tá? O que de fato aconteceu. Só sei que nós não recebemos atendimento lá. Chamei os bombeiros, Maicá, prontamente. Mais uma vez, parabéns aos bombeiros. Aliás, quero parabenizar os bombeiros, né, pela aquisição da picape S10, que foi entregue na quarta-feira passada, né? Eu não pude estar presente. E também foi um caminhão Volvo, uns tempos atrás. Também foi a ambulância, o resgate, essa vermelhinha. Parabéns.
concedido. O Márcio também batalhou muito, né, em 2012 para a recolher das assinaturas, né, certo? Para a aquisição desse aí. O Filipinho também foi um, eu também, não sei quem mais aqui dos vereadores, né? O Paulinho Guerque, né? Que é voluntário também dos bombeiros. Parabéns a todos. O Jair também fez parte. Então, parabéns a todos que se empenharam. A comunidade que às vezes desconfia de certos abaixo-assinados, mas que funciona, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos. Para concluir, então... Bom, os outros assuntos ficam para lá, então. Senhor presidente, obrigado. Obrigado pela compreensão, vereador Léo. A conclusão é do assunto, para não gerar polêmica e não ficar em paz. Próximo vereador inscrito, Paulo César Guerque, do Partido Progressista. Boa noite, senhor presidente, secretário, demais colegas vereadores, servidores desta casa, imprensa escrita, falada, demais pessoas da comunidade.